agora nós estamos aqui, já queremos dar um bem-vindo aqui aos nossos apóstolos. Está aqui conosco o apóstolo Hamilton Lima de Jesus, né? Ele é o anjo dessa igreja, a qual Deus escolheu para que essa porta hoje estivesse aberta. Ele é o escolhido de Deus para que esse ministério esteja aqui de pé através do Espírito Santo. E com ele está o nosso apóstolo, o Hélito, que aqui, né, é uma bênção. Tem aqui nos ajudado nessa obra, juntamente com o homem de Deus, lado a lado, e fazendo com que essa obra cresça, missionária, porque aqueles que amam a obra de Deus se unem para trabalhar para o reino. Quando nós ama e quer o bem da obra de Deus, a gente entra para dentro e vai trabalhar junto para que a obra cresça. Sim, com certeza. Inclusive, a paz do Senhor Jesus, apóstolos. E eu gostaria, né, de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. É uma honra para nós estarmos aqui entrevistando cada um de vocês. Eu tenho certeza que as pessoas aí de casa têm muitas dúvidas, que gostariam de estar aqui tendo essa oportunidade de sentar com vocês para poder saber um pouco das experiências de vocês, saber um pouco de como foi que vocês começaram nessa obra, como é para vocês. E hoje nós estamos tendo aqui essa oportunidade maravilhosa. Nós queremos agradecer por vocês estarem aqui nessa entrevista com a gente, por aceitarem, né, de dispor a palavra de vocês pra gente, falar um pouco pra gente, falar um pouco sobre vocês pra gente poder ficar sabendo mais um pouquinho. E nós iremos fazer algumas perguntas, e a minha primeira pergunta para vocês é uma pergunta para os dois, tanto para o apóstolo Hamilton como para o apóstolo Hélito. E você que está aí na live também, você comece agora a deixar a sua pergunta, que nós estamos aqui acompanhando. Nós estamos aqui acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. E você fique aí ligadinho e escreva a sua pergunta. O tão chegado momento chegou. O momento da gente entrevistar os nossos apóstolos. O apóstolo Hamilton, dirigente aqui da Igreja Missionária Casa de Oração. E o nosso apóstolo Hélito também. Então deixa aí a sua pergunta. Qual a dúvida que você tem? O que você gostaria de perguntar para o homem de Deus? Nós hoje estamos tendo aqui essa oportunidade de conversar cara a cara com os nossos apóstolos. E a minha primeira pergunta, uma pergunta que não quer calar, que eu sempre gostaria de saber dos nossos apóstolos. Como é ser apóstolo para vocês? Porque a gente vê aqui no nosso vale, ao nosso redor, que não tem muitos apóstolos, ou não, eu não conheço, não tem apóstolos. Tem pastores, tem obreiros, presbíteros, mas apóstolos não. E como é para vocês receber um título tão divino assim de Deus? Glória a Deus. Graça e paz, missionária Adriele, bispa Thaís, todo o povo que está aqui presente na igreja, na casa de oração, e todos que estão conosco aí ao vivo no YouTube, no Facebook, no Brasil e no mundo inteiro. Glória a Deus. Como é ser um apóstolo? Como é ser um apóstolo? Pela misericórdia de Deus, é uma honra, né? É uma graça de Deus, porque ser apóstolo, na verdade, é ser mensageiro. Ser apóstolo é ser mensageiro. Mensageiro de quem? Mensageiro de Deus, mensageiro de Jesus. Ser apóstolo não é ter um título que é apóstolo e ficar parado. Ser apóstolo é fazer o ID do Senhor, é levar o evangelho de Jesus, o nome de Jesus, é fazer missões, é abrir igrejas, é ganhar almas para o reino, é cuidar de almas. Então é uma missão muito grande de ter o título, ser apóstolo. Ter o título é fácil, ter o título, ser apóstolo, o título de ser apóstolo, mas ser de verdade em prática, tem que ter a prática, né? E devagarzinho nós vamos fazendo o que? A missão, como os apóstolos da Bíblia, que está lá Pedro, Paulo, nós temos que pegar o exemplo daqueles homens e hoje fazer a nossa parte. Muitos podem até não considerar, não achar, mas nós estamos aqui para fazer o chamado de Deus. Se Deus me chamou para estar como apóstolo, então eu vou fazer a missão de apóstolo. Então ser apóstolo é uma honra, é um compromisso para agradar a quem? A Deus. O título não vai influenciar na pessoa que eu sou. O título de apóstolo não vai influenciar na pessoa que eu sou. Mas eu vou honrar um título de apóstolo, porque foi Deus que me deu esse título. Então eu não vou me esconder, não vou correr. Eu vou procurar ser imitador. Como Paulo disse, né? Sim. Ser imitador de Paulo. Como Paulo foi de quem? De Cristo. Ser imitador de Cristo e fazer o ir. Então é uma honra ser apóstolo em nome de Jesus. Essa é a resposta do nosso apóstolo Hélito. Agora vamos ver para o nosso apóstolo Hamilton. Como é para o Senhor ser apóstolo? Para mim, para o Senhor Jesus, para todos,
que Deus abençoe. Os irmãos também que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. Essa pergunta é interessante, né? Como ser um apóstolo? Principalmente em um lugar, em uma cidade onde não tem ninguém com esse título, com esse chamado de apóstolo. Nem aqui, nem as cidades vizinhas não tem no momento, né? Não tem apóstolo, a não ser eu aqui e o apóstolo Wellington, aonde o nosso Deus nos deu esse chamado. A gente não pediu esse título, a gente não pagou por esse título, nós recebemos, tá? Do próprio Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Deus, ele nos capacitou com esse título de apóstolo. E a partir desse momento que eu fui consagrado apóstolo, a minha vida mudou. Tudo mudou, principalmente a área espiritual. Então hoje eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado por Deus ter me escolhido para essa grande missão. Porque ser apóstolo não é que eu tenho que levantar o meu nariz, empinar o meu nariz e me achar que eu sou tal, porque na minha cidade eu sou o único apóstolo. Não, é um chamado espinhoso, é um chamado doloroso, dói, aleluia. É como espinho na carne de Paulo, aleluia. Tá? Ser um líder espiritual não é fácil. Eu vejo que muita gente sonha de ser um líder, mas não sabe como é ser um líder na verdade. Entendeu? Quem está de fora olhando, vê tudo bonito, vê tudo bem organizado, tudo bonitinho, mas não sabe o fardo que é para fazer tudo isso. Não sabe a dificuldade que é para um líder espiritual organizar tudo isso, tudo bonitinho. Ele tem que se virar nos 30, sabe? O líder espiritual é isto. Ele recebeu o chamado e ele tem que fazer sem esperar alguém fazer. Ele tem que se virar, ou alguém fazendo ou não fazendo. Deus chamou ele, ele tem que fazer, mesmo que ele faça só, mas ele tem que fazer porque ele foi chamado para aquilo ali, para aquela missão. Então ser líder espiritual, eu observo hoje que é uma grande responsabilidade ser representante aqui de Jesus aqui na terra, através do Espírito Santo. Nós somos representantes, nós representamos o Senhor Jesus aonde a gente vai. Então essa honra de apóstolo, né, sobre a minha vida, eu sou muito grato a Deus por esse título e por o que o Senhor tem me dado, né? Eu louvo e agradeço a Deus por isto, esse título. E muito bom, não é para me engrandecer, mas para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mais alguma pergunta? Glória a Deus. E o que a unção representa para vocês? E o que é vocês sem a unção? Nós sem a unção não somos nada. É como uma folha ao vento, que quando o vento sopra, leva para onde ele quer. Mas com a unção e o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo vento, mas sim pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então a unção faz muito parte das nossas vidas, porque sem a unção não há cura, não há milagre, não há libertação, não há o poder, porque a unção representa poder do Espírito Santo. Então sem a unção não tem como haver o mover, né? Não tem como ver a manifestação da glória de Deus, que é através da unção. Sem a unção eu não consigo cantar e as pessoas sentir. Sem a unção não adianta eu pregar e as pessoas não vão sentir. Então a unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus, é necessário nas nossas vidas. Mas respondendo à pergunta, o que a unção é para vocês? A unção para nós é poder de Deus. Amém. Queria também ouvir do apóstolo Wellington essa resposta. O que é a unção para o Senhor e o que é o Senhor sem essa unção? A unção, ela é o poder de Deus, como o apóstolo falou. E através dela, nós aprendemos muita coisa. A unção do Espírito Santo, ela pode chamar, a gente pode chamar de professor, porque nos ensina muita coisa, nos inspira. A unção do Espírito Santo nos traz inspiração. Ou seja, você vê coisas que o apóstolo, como líder do ministério que Deus deu para ele,
eu aqui auxiliando ele, juntinho com ele, o Espírito Santo, ele nos traz inspiração, com a unção. Ou seja, quando a unção nos inspira, não é necessário que a gente ouça a voz do Espírito Santo. Nós sentimos a unção nos inspirando, sentimos a unção nos inspirando, o desejo fluindo dentro de nós. E a unção, ela é poder, e sem a unção, nós não podemos nada. Sem o poder de Deus, nós não podemos nada, porque através da unção, o poder de Deus, vem as curas, as libertações, os milagres. As pessoas, quando impõem as mãos, recebem o Espírito Santo, os dons são despertados. Tudo isso é através da unção. E a unção, ela em nós, vamos dizer assim, como fosse um kim, uma energia, que se chegar um espírito maligno, algo negativo perto de nós, que temos a unção, não vai suportar ficar próximo a nós, porque a unção é poder e é luz. Então as trevas têm que sair, bater em retirada. Então sem a unção não dá para fazer a obra. Sem a unção não dá para fazer o ID. Sem a unção não dá para abrir igreja. Sem a unção não dá para evangelizar. Sem a unção nós ficamos paralisados. Então é muito importante ter unção. Vamos dizer que a unção é o fogo. A unção é a inspiração, a unção é o enchimento que nos dá coragem, força, ânimo. E voltando um pouco atrás da pergunta, a primeira pergunta, ela nos perguntou como é ser apóstolo. Se você perguntasse, você já sonhou algum dia ser apóstolo? Não sonhei. Não sonhava, na verdade, nem ser crente, que eu não gostava de crente. Mas é tanto que o Senhor, nós temos uns planos para a nossa vida, que meus planos não tinham nada a ver com igreja, com Jesus, com ministério, era totalmente diferente. E hoje eu sou apaixonado pela unção, pelo poder de Deus, pela presença, por estar com Cristo e fazer a sua vontade. Então, para você ver que não é um negócio que a gente quis, a gente não escolheu ser apóstolo, a gente não quis ser apóstolo. Nós somos chamados por Deus e aceitamos o chamado de Deus na nossa vida. Ou seja, que vem o teu reino. O reino de Deus veio para nós e nós recebemos o reino de Deus em nós. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir daqui até a eternidade e que nós podemos ter força e ânimo dada por Ele para continuarmos essa obra, para continuarmos essa missão que não é nossa, é de Deus para nós. Glória a Deus. Sim. Aproveitando o pé dessa primeira pergunta sobre ser apóstolo, eu tenho uma curiosidade. Qual é para vocês, sendo apóstolos, como é para vocês e qual é a maior dificuldade em ser um apóstolo? Em operar o dever do apóstolo? Qual é a dificuldade, qual a barreira que vocês acham que é a maior? Porque tem algumas barreiras, sempre tem uma ida e vinda que é difícil, algum problema. Mas qual é a maior dificuldade de suportar sendo um apóstolo? Ser um apóstolo, irmã, a maior dificuldade, irmã, é perseguições. Porque Paulo disse que os apóstolos, ele ali era considerado como lixo, como esterco, esquecido. Ou seja, nós apóstolos somos, vamos dizer assim, as perseguições e a dor de a gente estar lutando por uma alma, lutando por uma vida. E tem muito levante quando você decide lutar por uma família, lutar para salvar uma alma, resgatar. Então os levantes são muito perseguições, tanto física como espirituais, os ataques. O povo vê o apóstolo aqui, nós aqui orando, determinando a unção, liberando, mas não sabe depois como fica o nosso corpo, como fica a nossa vida. Parece que nós ficamos esgotados, fraquíssimos. Então tem coisas que acontecem conosco que o povo não sabe, ninguém sabe. Então o nosso corpo recebe setas, recebe ataques, recebe perseguições, que eu estou falando, espiritual e física. E mais uma coisa que entristece, mas faz parte, é quando nos lançamos, nos dedicamos e muitos não compreendem a palavra de Deus. Muitos não compreendem o Espírito Santo. Por mais que nós ensine do Espírito Santo, por mais que nós clareia o Espírito Santo para as pessoas, explique quem é o Espírito Santo, infelizmente muitas pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender, e o entristecimento vem porque de ver as pessoas rejeitando o Espírito Santo. Para mim o mais difícil é ver as pessoas rejeitar o Espírito Santo, rejeitar Jesus, zombar de Jesus. Ou seja, não é tanto a dor que vem sobre o meu corpo, mas a dor de ver a rejeição, de
quando anunciamos o Espírito Santo ou Jesus, e as pessoas não aceitam, rejeitam. Como eu falei uns dias atrás, nós saímos evangelizando Jesus. Que mal Jesus fez? Jesus, ele operou milagre, veio trazer a nós a salvação. E quando nós saímos em missão, nós vemos pessoas vendo ali, vem os irmãos ali, vem os cristãos ali, e pessoas se escondem, levanta a frente da casa e se esconde. É como se nós estivéssemos pregando para as pessoas e elas rejeitando Jesus. E nós sabendo que o futuro é a vida eterna ou a condenação eterna, ou seja, vemos pessoas rejeitando a salvação da sua alma, rejeitando o bom caminho. Isso é o que mais dói no coração, é o que mais entristece, é de você anunciar e as pessoas não receberem. Eu estou falando uma sinceridade, uma verdade, entristece, mas nós não podemos parar. Nós temos que a unção nos dá força para resistir, suportar os ataques, seja de qual lado for, da rejeição, da humilhação ou da perseguição. Então a unção nos ajuda a vencer esses empecilhos aí. E para você, apóstolo Hamilton? É as mesmas palavras aí que o apóstolo falou, né? A unção, o poder de Deus é bom nas nossas vidas, mas as lutas, as perseguições nas nossas caminhadas não é fácil, tá? Anunciar o Evangelho com o Espírito Santo não é fácil, porque quando você parte para conhecer o Espírito Santo vai te levar ao caminho espiritual. É espiritual. E quando se trata da área espiritual, muitos não compreendem, assim como não compreenderam Jesus. Por que colocaram Jesus numa cruz? Porque não compreenderam Ele. Ele veio trazer um reino espiritual, Ele veio anunciar um reino espiritual onde o povo não entendeu, não compreendeu. Hoje não é diferente. Hoje, quando a gente fala das áreas espirituais, muitos nos zombam, nos critica, nos chama de bruxo, nos chama de feiticeiro, nos xinga, zomba nós, diz que a gente é falso profeta. Tanta coisa sai da boca de muitos, né? Muitos que se diz homens de Deus, mulheres de Deus. Sim. Então, é isso aí que é a perseguição. Sim. No dia de hoje, no dia atual que nós estamos vivendo. Então não é fácil ser um apóstolo nesse nível que a gente está, é espiritual. Porque hoje em dia a gente ora as pessoas e o resultado acontece na hora. Os milagres acontecem na hora. Então, por causa de tudo isso, as pessoas olham e ficam espantadas, com uma unção, com um poder diferente. Entendi. Com uma manifestação diferente. Então, isso vai gerar inveja. Sim. E muitas perseguições. Então, o que nos entristece é exatamente isso. Que essa pessoa que nos zomba está precisando de uma ajuda, e essa pessoa está negando e criticando algo que pode ajudar ele. De verdade, ou pode ajudar ela. Como já aconteceu várias pessoas de criticar a unção aqui, e chegou o momento de precisar e teve que vir aqui na igreja para receber a oração, e recebeu, mas antes criticava e hoje recebeu. Então essas coisas doem na gente, entendeu? Mas o próprio Espírito Santo, ele cria situação para mostrar para essas pessoas que é Ele que está operando, entendeu? Então a maior dor da gente é a gente lutar por uma alma, por uma pessoa, e essa pessoa não quer nada com Jesus. Isso nos entristece. Então a fala do apóstolo Hélio está corretíssima, entendeu? O que faz nos entristecer nessa área é exatamente isso, da gente lutar por uma alma, mostrar para ela o caminho, e ela não quer, ela rejeita a pessoa do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo se entristece, nós também se entristecemos, mas isso não vai fazer a gente parar, vai fazer a gente continuar. Glória a Deus. Está aí a resposta missionária dos homens de Deus. E temos uma pergunta para o apóstolo Hamilton Lima nesse momento. E eu creio que essa pergunta aqui foi de uma pessoa que tem essa curiosidade
E eu acredito, pessoas que acompanham ele aí nas redes sociais, pessoas que seguem, acompanham, pessoas que ouvem os seus ensinamentos, têm também essa mesma curiosidade. O Senhor fala, glória a Deus, como se explica apóstolo Hamilton Lima? Porque o Senhor fala que o Senhor é leigo, não é isso? É semi-analfabeto. Como se explica os ensinamentos? Por quê? A gente sabe que hoje as igrejas em geral do mundo inteiro, eles têm ensinamentos, os pastores, eles sempre têm alguém acima deles que ensinam para eles, passa as instruções, orientações, e eles têm todo um preparo. Eles têm cursos, teólogos, são pastores cheios de teologias, que não é ruim, né? É bom ter conhecimento. Mas tem algo além de tudo isso. Então, muitas pessoas, assim como nós, e essa pessoa que inspirou a essa pergunta, quer entender como um ser que não tem estudo, não tem curso teólogo, não tem pastores acima de ti, tem tantas pregações inspiradas. Todos que acompanham o Senhor aqui nas pregações e nos ensinos, ali na sua mente, pessoas que não conhecem falam assim: aquele homem é estudado, aquele homem tem curso teólogo, porque cada pregação dele é diferente. A gente vê que as pregações dele não são igual aos outros pastores missionários. As pregações dele, todos os dias tem algo espiritual e algo novo. E eu vou dar um exemplo aqui. Se eu agora pregar um texto, e se o apóstolo, o homem de Deus, for pregar o mesmo texto, ele vai partir para o lado espiritual. Então são ensino que nós não vê por aí. É ensino espirituais, ou seja, a casa de oração é uma escola. E a mesma pessoa falou também sobre o apóstolo Hérito, e ele após vai responder também. Como eles não têm ensinamentos nem cursos, como vem dele essa inspiração? Eles pregam ensinos aqui poderosos, fortes, que aparentemente parece ser teólogo, mas como homem que se diz leigo, não tem estudo, não tem curso, prega um ensino tão poderoso, glorioso, que deixa todos de boca aberta, no popular dizendo. E eu queria que o Senhor agora explicasse para todos nós de onde vem essa inspiração, já que o Senhor se diz leigo, não tem estudo, o Senhor disse que estudou até a 4ª série, e como se diz essa coisa tão linda que acontece aqui? Pode responder. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho um professor, entendeu? O meu professor não é um professor terreno, físico. O meu professor, ele é espiritual, tá? No qual eu conheci e conheço esse professor, que ele tem me ensinado tudo e todas as coisas, sem precisar que nenhum professor daqui da terra venha me ensinar. Não é porque eu estou excluindo os teólogos daqui da terra, é porque eu aprendi a entender que existe um professor dos professores chamado Espírito Santo. Apóstolo, há uma diferença de ser conduzido pelo homem e ser conduzido pelo Espírito Santo? Claro. Conduzido pelo homem, eu posso ter fracasso e eu posso cair. O senhor já foi conduzido antigamente por homens. Certo. E qual é, nessa mesma resposta, o senhor vai falar a experiência de ter essa condução espiritual? Conduzido pelo homem tem quedas, tem fracassos, mas conduzido pelo Espírito é diferente, porque o Espírito Santo, ele vai me ensinar tudo e todas as coisas da forma correta, e teremos sucesso, teremos vitória, porque Deus nunca perdeu uma batalha, e nunca há de perder. Então tudo que o Espírito Santo nos guiar, a gente será mais que vencedor.
tudo que o Espírito Santo nos conduzir, nós podemos fazer sem medo, porque dá tudo certo. Porque hoje eu tenho uma plena confiança no Espírito Santo. Do que Ele me disser, eu falo para as pessoas sem medo, porque eu já tenho uma certeza que é verdade, porque é o Espírito Santo que está me falando. Glória a Jesus. Então as revelações, como muitos conhecem como revelação do Espírito Santo, quando Ele passa para mim as mensagens, para aquela vida, Ele me dá detalhe de tudo e eu falo para as pessoas, sem dúvida. Eu já falo com certeza e eu sei que a pessoa vai dizer: é verdade, é isso mesmo que tem acontecido na minha vida, porque eu aprendi a confiar no professor dos professores, que é o Espírito Santo. E antes não, antes eu era conduzido por homens, por doutrinas, por regras. Eu vivia preso em regras e doutrinas de homem. Hoje eu me sinto livre como pássaro, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Apóstolo, eu que te acompanho e também algumas pessoas, a gente sabe que antigamente o senhor sempre tem 13 anos de ministério. Se antes o homem dissesse: não canta tal louvor, o senhor cantaria? Não cantaria. O senhor era conduzido por homens, ou seja, o Espírito Santo fala assim: filho, abra tal campanha. O senhor queria abrir, mas dependia de uma ordem humana. Se o homem dissesse que não, eu desobedecia a Deus. Sim, e hoje o Senhor tem essa liberdade. Hoje, já que o homem não te conduz mais, hoje quem te conduz é o professor Espírito Santo. Então hoje o Senhor tem a liberdade de louvar o que Ele manda, fazer o que Ele manda. Como é essa experiência? É exatamente isso. Hoje nós temos liberdade no Espírito Santo. Por exemplo, nós temos aqui o apóstolo Wellington, que aqui é o meu companheiro aqui na igreja. Só que o apóstolo Wellington, ele tem liberdade para ser guiado pelo Espírito Santo, sem me fazer perguntas, porque eu já disse isso para ele e para todos. Vocês têm liberdade no Espírito. Não precisa perguntar para mim se pode fazer algo de Deus ou não. Se é de Deus, faça. Se está guiado pelo Espírito, faça. Glória a Jesus. Não precisa saber de mim se é para fazer ou não. É saber do Espírito Santo se é para fazer ou não. Então há uma liberdade, mas quando não há essa liberdade, há um medo, gera-se um medo. Olha, Deus me deu uma campanha para fazer na igreja do apóstolo Hamilton Lima, mas eu vou saber dele se eu posso ou não posso, entendeu? A comunicação, sim, tem que haver para fazer a campanha, mas me perguntar se é para você fazer ou não, não deveria, porque é o Espírito Santo que está ordenando. Se ele chegar aqui e dizer: apóstolo, Deus me mostrou a gente fazer uma campanha, vamos fazer essa campanha. Então a gente aqui tem liberdade para isso, tanto eu, tanto ele, tanto os irmãos, todos que congregam aqui têm liberdade para ir aonde quiser. A gente aqui não proíbe membro de ninguém. Uma ouvinte aqui nessa live que eu estava ali com o celular, uma pessoa fez uma pergunta. Aqui, está aqui, ó. Uma pessoa fez uma pergunta: a paz do Senhor, eu quero saber se outra ovelha frequenta outra igreja sem falar com o seu dirigente, é desobediência ou não? Fizeram uma pergunta, entendeu? É uma pergunta de prisão. É alguém que se sente aprisionado pelo seu dirigente. Dirigente, para quem não sabe, nas outras igrejas são pastores escolhidos por pastor presidente para dirigir uma congregação. É conhecido como dirigente, mas deveria ser pastor, né? Conhecido como pastor, está pastoreando, mas ele chama de dirigente. Então quer dizer, se a irmã cicrana quer visitar uma outra igreja, ela tem que vir cap de orientação ao seu pastor para ir, porque aquele pastor é a ovelha dela. Ela está fazendo essa pergunta. No caso da nossa igreja aqui, não precisa. Você é livre para ir onde você quiser. A decisão é sua. É você que escolhe o caminho. Não precisa te prender para você visitar outra igreja. Não precisa eu ter medo que tu vai visitar outra igreja.
Não precisa. Você é uma pessoa já adulto. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora eu cresci. Agora eu sou adulto, sou dono de si. Eu sei o que é certo, sei o que é errado, tá? Eu sei honrar e sei desonrar. Então, você sabe. Se você sair daqui em pleno culto para ir para outro culto, você sabe se está certo ou se está errado. Você já é grande o suficiente para saber se é certo e se está errado. Glória a Jesus. Então é a escolha de cada um. Então a gente que dá liberdade. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Então a decisão é de vocês, de vir para o culto, de não vir para o culto, de dar glória, de não dar glória. A gente não vai forçar você a nada. Jesus disse: se o verdadeiro Filho nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Então eu não quero, apóstolo, ovelha aqui de Jesus Cristo, nenhuma aprisionada a mim e nem ao Senhor, como medo, tendo medo de nós. Você não tem que ter medo do seu apóstolo. Você tem que aprender a honrar o seu apóstolo, mas não medo. Tem gente que às vezes fica com medo de conversar com a gente, de falar com a gente. E isso é um inimigo colocando na tua mente esse medo, que você tem que tirar, porque nós somos o anjo da igreja e a gente está aqui para ajudar você. Mas o diabo coloca na tua mente para você ter medo, para você não se aproximar de nós. Isso é o inimigo. Glória a Jesus. Então, a minha opinião nessa área, para a mulher que fez essa pergunta aqui agora, é que cada um tem um livre-arbítrio, entendeu? Lembrando que a ovelha não é de dirigente, não é de pastor e não é de apóstolo, é de Jesus. As ovelhas é de Cristo. Se Cristo dá liberdade, por que eu vou aprisionar? Se Jesus, que é o bom pastor, o pastor dos pastores, dá liberdade para nós, por que eu, um pastor menor, vou aprisionar? Não. Cada um tem a sua cabecinha suficiente para pensar no que está fazendo. Inclusive, apóstolo, hoje uma irmã missionária de outro ministério, ela me parou e me perguntou assim para mim: vocês proíbem membros de vocês, da igreja de vocês, visitar outra igreja dias que não tem culto? Eu disse: jamais. Que direito nós temos de prender se Jesus já nos deu a liberdade? Então já foi uma confirmação. Se hoje não tem culto na minha congregação e eu sinto vontade de visitar uma igreja, eu posso? Sim, você é livre. Nós temos a liberdade. Agora, por que às vezes muitos pastores proíbem, apóstolo? Eu entendo um lado, tipo assim, porque tem pessoas que não sabem ser obediente, não sabem honrar o seu líder espiritual. Vou dar um exemplo aqui. A missionária Adriele, hoje é dia de culto na nossa igreja. Ela é uma obreira da igreja. Ela tem as suas funções aqui. Ela tem a liberdade de ir e vir. Mas hoje é dia de culto. Porque muitos têm essa dúvida e eu vou explicar para vocês. E ela fala assim: ah não, hoje eu não vou para o culto não, hoje eu vou para outra igreja. Ela está certa ou está errada, apóstolo? Se ela tem um compromisso aqui como obreira, ela tem que estar aqui. Sim, mas conscientemente. Mas se ela, vamos supor, hoje não tem culto e ela está em casa, à vontade de ir no culto, congregar, né? Ela pode ir em outra congregação? Ela pode tudo. Sim. Agora, ela vai ter que prestar conta com Deus. Ela pode tudo. Não vir, de vir. Mas que nem eu estava dizendo, ela tem consciência suficiente de saber o que está certo, o que está errado. Pois é, e muitos têm aquela preocupação. E aí ela me perguntou: vocês prendem as ovelhas de vocês em visitar a nossa igreja ou outra igreja? Eu disse: não, jamais. Dia que não tem culto, eles estão livres. E dia também de culto, também eles estão livres, né? Agora sim, cabe a eles saber honrar o seu líder, o ministério. Porque nós temos a liberdade. Mas não é porque também às vezes o Senhor me dá essa liberdade que eu devo também ser uma ovelha desobediente. Porque a ovelha não é sua, a ovelha é de Deus. Mas Deus te levantou aqui para quê? Para ajudar a ovelha, para tomar conta. A ovelha não é nossa, esse povo aqui não é nosso, mas Deus colocou em nossas mãos para a gente cuidar, zelar, alimentar, sarar as feridas deles. Então cabe a eles também ser obedientes, não é isso? Não é questão de obediência.
é questão de honrar a Deus. Sim. Entendeu? Não quero que ele seja obediente a mim. Eu quero que todos sejam obedientes a Deus. Sim. Porque eu sei que obedecendo a Deus vai obedecer a todos. É verdade. Entendeu? Que obedecer a mim e não obedecer a Deus não adianta. Tem gente que gosta de puxar saco. Verdade. Aí quer ficar aquilo ali só com o negócio apóstolo, mas desonrando. Verdade. Então, eu quero que você obedeça a Deus. Glória a Deus. Que você obedecendo a Deus, o Todo-Poderoso, você vai obedecer a todos. Amém. Não é questão de obedecer, é questão de honra. Você vai honrar o seu pastor, vai honrar o seu irmão, entendeu? Você obedecendo a Deus. Mas tem gente que está obedecendo ao homem e desobedecendo a Deus. Está ao contrário, entendeu? Mas quem obedece a Deus, eu tenho certeza que vai fazer a coisa certa. Verdade. Agora, apóstolo Wellington, qual é a inspiração que te traz? Porque uma pessoa falou, né? O apóstolo Wellington, ele prega também diferente das outras igrejas, dos outros pastores. Eles pregam diferente. Você não vê essas pregações em outros lugares. Deus usa sim, mas assim, o que vocês pregam aqui são realmente diferentes. Vocês pregam um texto que outros pregam, é diferente, porque eles pregam de uma forma física. Eles mostram de uma forma física, mas vocês trazem ensinamentos espirituais dentro daquela palavra. São palavras simples, que todos conhecem, mas com inspiração nova. E de onde vem, na sua vida, essa inspiração? Glória a Deus, boa pergunta. Essa resposta está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Inspiração vem da unção do Espírito Santo. Ele nos renova. Na verdade, o Espírito Santo, tanto com o apóstolo quanto comigo, que eu já conversei com o apóstolo, ele coloca a mensagem em nossa mente. Ele coloca a mensagem em nossa mente de uma forma profunda. Ele nos ensina na nossa mente. Ele coloca as palavras na nossa mente, coloca os versículos na nossa mente. E quando nós vai ler o versículo, nós ficamos impressionados, porque é uma pregação gigante que ele já colocou na mente da gente. Então nós ficamos, que se fala, nós ficamos admirados. Uma conexão muito grande, porque o apóstolo fala assim: apóstolo Wellington, o senhor vai pregar hoje? Tá bom, apóstolo. E aí, pouca hora começa a passar mensagem na minha mente, temas na minha mente. Começa a vir mensagem na minha mente. Eu digo: Jesus, glória a Deus. E aí vem a inspiração. Então não é algo programado. Não, é o Espírito Santo que nos ensina. É a unção dele que nos ensina. Eu queria aproveitar também a fala do apóstolo, a pergunta da irmã, sobre separação. Placa de igreja, irmãos. Placa de igreja, religião, nos separa. Isso é terrível, porque nós somos discípulos de Jesus, servos de Jesus. Nós não somos servos de placa e nem discípulos de placa. O que acontece? O apóstolo Hamilton Lima é de uma igreja e eu sou de outra. Um exemplo, tá bom? O apóstolo Hamilton Lima é de uma igreja e eu sou de outra. Placas diferentes, mas nós somos servos de Jesus. Aí eu digo: apóstolo Hamilton Lima, da igreja tal, vamos evangelizar comigo hoje, fazer missão nas ruas? Aí fica estreito, porque ele vai querer representar uma placa e eu vou querer representar outra placa. Aí não vai unir. Aí nós não vamos fazer o evangelismo por causa de quê? Da placa. Porque ele vai querer levar para a placa dele e eu para a minha. Esse é o pensamento de muitos. Só que não deve ser assim. Nós não devemos olhar para a placa. Se o irmão me chamar para evangelizar, independente de placa, nós vamos. Porque nós estamos indo fazer o ID para Jesus, não para as placas. Nós temos que anular placas, esquecer placas e despertar que somos discípulos de Jesus, que somos servos de Jesus. Então a placa nos separa, mas Jesus nos une. E quem vive debaixo de jugo de homem obedece à placa, faz o que a placa quer. Mas quem vive debaixo da obediência de Jesus vai fazer a vontade dele. Como o apóstolo falou, não é obedecer ao homem, é obedecer a Jesus. Ou seja, quando você está preso a uma placa, você desobedece a Jesus, desobedece ao Espírito Santo e obedece o homem.
Jesus te fala, faz isso. Aí o homem te fala, não faz isso. Pela placa, você vai fazer o quê? A vontade do A homem. vontade do homem e não de Jesus. Nós temos que entender que somos discípulos, servos de Jesus. E obedecer é princípio do reino. Se você não obedecer a Jesus, você está fora do reino. Porque que venha o teu reino é o tema. Sim. Mas a oração diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feito o quê? A tua Então vontade. quem está no reino tem que fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, você está fora do reino. Porque o princípio principal do reino é o domínio de Deus, é a vontade de Deus, é o seu servo e discípulo fazer a vontade de Deus. Se não fizermos, estamos fora do reino. E não podemos deixar as placas nos separar, porque nós somos discípulos de Jesus, não discípulos de placa. Apóstolo Hélio, nessa mesma resposta do senhor, muito interessante, muitos pregam um tema da palavra do Senhor, que diz assim: bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. A gente sabemos, apóstolo, que essa é a vontade de Deus, que todo o povo dele, todos os filhos, vivam em união. Mas é como o Senhor falou, a placa separa essa união dos irmãos. É como o Senhor deu exemplo, você de um ministério, a apóstolo é de outro, mas a placa de ambas diferente separam vocês de Deus. E isso realmente não é o que tem acontecido. Sim, por causa da ganância do homem, do orgulho do homem, da soberba do homem, a falta de humildade do homem. Ou seja, a placa vai separar. A placa vai separar. Porque estão debaixo de doutrinas de homens e não vive a sã doutrina de Jesus, a sã doutrina do Espírito Santo, a sã doutrina de Deus. Por que sã doutrina? Porque é sã, não tem mancha. Mas a doutrina do homem é pesada. E o homem, como diz no livro de Mateus 23, o homem ele ordena jugo pesado, qual ele não move um dedo, mas quer que os seus discipulados façam tudo por ele. Ou seja, a hipocrisia. A doutrina de homens é hipocrisia, porque manda fazer, mas não faz. Ou seja, temos que viver a doutrina de Deus, a santa doutrina de Deus, e não a de Amém. homens. Apóstolo Hélio, esse bate-papo aqui é muito interessante, porque a nossa igreja fala sempre de coisas espirituais. Eu falando com a missionária hoje que eu ia preparar essa live em papel, e o tempo todo o Espírito Santo não permitiu. Toda hora que eu ia preparar perguntas, ele não permitia. E a tarde inteira eu parava, eu tentava me conectar da onde vinham perguntas e imaginando o que eu ia perguntar para vocês. E eu na pia lavando os meus pratos e o Espírito Santo falou assim comigo, que quem tem o Espírito Santo não precisa de estar preparando nada. E aqui eu falei para ela: você preparou? Porque eu não preparei, vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque é como o senhor falou, a gente aqui é um povo diferente. A gente procura viver o espiritual, porque realmente tudo, apóstolo, é espiritual. Então, se a gente prepara aqui uma pregação, prepara algo para a gente ser usado por Deus, não é de Deus, é algo nosso. Mas o bom é quando a gente, é como o apóstolo falou, quando a gente recebe os comandos espirituais. Quando a gente está ali, você vai ministrar hoje, você vai falar isso hoje, você vai dirigir tal coisa, você está ali, Espírito Santo, o que é que eu vou falar? E ele vai te direcionar, não você querer buscar da terra, do mundo físico, mas você ser dependente do mundo espiritual, não é isso? É sim, porque assim, a Bíblia fala que o pensar, o desejar é do homem, Sim. mas o realizar É de Deus. Então, ou seja, nós lemos a Bíblia, nós somos cristãos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, jejuamos, consagramos, subir no monte, desejamos pregar, desejamos fazer, ou seja, nós meditamos nas escrituras, porém o realizar é de Deus. Porém o realizar é de Deus. Eu posso projetar aqui uma pregação linda, eu não faço esboço. Eu posso fazer um esboço lindo, só que o realizar não é meu, o realizar é de Deus. Ou seja, quantas vezes eu já li a Bíblia, vou pregar assim, quando chega na hora da palavra de pregar, muda tudo. O realizar é diferente, porque não é meu, é de Deus. Então, o desejar é do homem, o querer é do homem, mas o realizar é do Espírito Santo. Inclusive, uma pessoa que prega muito por aí, ela falou para mim assim: bispa, eu não sei o que aconteceu, mas geralmente eu preparo uma pregação, eu medito, eu copio, eu faço um texto, e
no dia que eu fui pregar na tua igreja, eu fiz isso também. Como de costume eu faço. Mas quando chegou lá no altar, mudou tudo. Eu não consegui pregar do jeito que eu prego. Geralmente quando eu vou pregar aí nas festividades, eu preparo tudo e assim eu prego e dá tudo certo. Mas lá, quando eu cheguei lá, eu estava na mente que eu ia pregar tal coisa. Mas quando eu subi no altar, que eu peguei o microfone, mudou tudo. Tudo aquilo que eu ia pregar, eu não consegui nem olhar o que eu escrevi. Ela disse, eu nem consegui olhar o que eu escrevi. Porque esse ambiente é o quê? Espiritual. É porque aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Com certeza. Então, nós aqui somos conduzidos pelo Espírito Santo. Como eu falei, pensamos uma coisa, desejamos uma coisa, mas quando veio o realizar de Deus, é outra. É outra, porque aqui é espiritual. É uma igreja espiritual, um ministério espiritual, onde damos liberdade ao Espírito Santo de agir. Não é nós que conduzimos o Espírito Santo. Não, jamais. Quem somos nós? É nós que somos conduzidos por Ele. Glória a Deus. Apóstolos, estar aqui com vocês ouvindo as respostas é maravilhoso. Eu amo falar com vocês. E principalmente, vocês já pararam para pensar que se as pessoas perguntam a vocês é porque sabem que vocês têm a resposta para dar? Porque às vezes a gente pergunta, bispo, alguma coisa, ou a um obreiro, às vezes até os membros perguntam, um obreiro, a outro. Não, vou perguntar ao apóstolo e depois eu te falo. Vou perguntar ao apóstolo Hélito, vou perguntar ao apóstolo Amito. Por quê? Porque a gente mesmo já reconhece que Deus ele deu isso para vocês. Essa sabedoria, essa capacitação. O professor é o próprio Deus, ele que ensina isso a vocês. E a gente, sem perceber, a gente vive isso. Porque se a gente vai buscar a resposta de vocês, é porque a gente sabe que vocês têm resposta para dar. Porque Deus capacitou vocês para isso, para cuidar de nós, para dar as respostas certas. E a bispa já falou que o apóstolo tem 13 anos de ministério. 13 anos. E o apóstolo Hélito, quanto tempo de ministério o senhor tem? Rapaz, eu fiquei surpreso aqui quando... que eu não conversei com isso com o apóstolo nem com a bispa. Sim. Eu pensava que eles tinham mais. 16, 17 anos de ministério. Porque Sim. Nós temos 13 anos também, né? Nós temos 13 anos também de ministério. Eu e minha esposa, nós nos convertemos ao Senhor junto no ano de 2012, se eu não me engano, no mês de fevereiro. E agora em 2025, 2012 para 2025, 13 anos. 13 anos. Então a conexão espiritual de vocês já começaram desde lá, quando vocês aceitaram a Jesus. E mediante essa caminhada de vocês, a gente sabe que muitas lutas vêm, muitos problemas vêm. Vocês falaram aí que uma das dificuldades maiores é lidar com as críticas das pessoas. Para vocês, durante essa caminhada, já teve algum momento que vocês pensaram em abandonar o barco, em chutar o balde, como o povo diz? Vocês já pensaram em desistir? Desde que eu me converti ao Senhor Jesus, passei por muita dificuldade, lutas, Sim. provas, mas uma coisa que eu plantei na minha mente: aconteça o que acontecer, Espírito Santo não me deixa desistir. Sim. Então, até o dia de hoje, eu não pensei em desistir. Eu acho que essa palavra desistir não está na minha agenda. Não está na minha agenda. Hoje eu estou falando isso, eu não sei o amanhã, mas Sim. O meu pensamento aqui agora, hoje, desde o dia que eu me converti, essa palavra desistir da minha fé em Cristo Jesus, qual Ele me aceitou, qual Ele me chamou, qual eu não era merecedor e nem sou merecedor, mas Ele me chamou, Ele derramou o sangue dEle por Sim. mim, Ele pagou um grande preço por mim. Eu nunca imaginei eu ser um cristão seguidor de Jesus, e hoje eu estou aqui seguindo a Jesus. Então, essa palavra desistir, graças a Deus, foi uma coisa que eu trabalhei a minha mente. Isso, aconteça o que acontecer, o único caminho é Jesus. Mesmo com as dificuldades, o senhor nunca pensou em desistir? Não. Graças Sim. a Deus, até o dia de hoje, não, e que não venha pensar. Sim. E o senhor, o apóstolo Hamilton, o senhor já pensou em desistir nessa sua caminhada? De Jesus, nunca, né? E na minha mente, no meu coração, nunca pensei e nem penso. Já pensei de parar de trabalhar nessa área de libertação. Sim. Né? Onde eu passei momentos difíceis no início da minha caminhada. Nós passamos um momento de aperto e eu pensei em parar de trabalhar na área de libertação, mas deixar Jesus nunca. Jamais. Aproveitando o momento que a gente já está chegando no final também, queria abrir espaço aqui para os irmãos que estão aqui na igreja. Sim. Se algum de vocês quiser também fazer uma pergunta, tanto para mim, tanto para o apóstolo Hélito,
Os irmãos, fiquem à vontade. Se vocês têm no coração de vocês alguma pergunta, aqui os irmãos aqui que estão aqui presentes. Ali tem uma irmã ali querendo fazer uma pergunta. Leva o microfone a ela ali. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor. Para o Senhor. Fazer uma pergunta. Apóstolo, como que o apóstolo se sente pai na fé e pai de uma multidão? Como que o apóstolo se sente? Meu irmão, me sinto muito alegre e honrado. Porque Entendeu? eu já passei por uma experiência, eu não tenho um pai nem mãe mais. Mas eu tenho um pai na fé, uma mãe na fé. Há 15 dias aí atrás eu passei por uma experiência. Ele como pai na fé, eu creio que Deus vai capacitar ele mais e mais. Eu me senti como uma criança. Algumas pessoas aqui sabem que eu tomei um banho, chupei um cacho de uva e vim para a igreja. Mas no meio do caminho eu comecei a me sentir mal, vomitava e fazendo as necessidades nas calças. Aí me socorreu como pai na fé. Aí ele veio com o carro e me pegou, que eu estava parada. Segura para ela. Como que o apóstolo se sente como ser pai na fé? Eu me sinto muito honrado, minha irmã. E a bispa? Porque essa pergunta cabe para a bispa também. Como que a bispa se sente como mãe na fé de uma multidão? Minha irmã, eu me sinto honrada por Deus, por Ele ter me escolhido e ter me capacitado e ainda sendo capacitada até hoje. Hoje mesmo eu falei sobre isso. Eu falei hoje isso, eu não lembro com quem eu falei, mas eu falei assim, eu me sinto tão amada em saber... lembrei com quem eu falei, né? De manhã eu falei assim, eu me sinto tão amada em saber que eu tenho uma família na fé. Tenho tias, tios, avós, tenho mãe, tenho sogras na fé, famílias. Então assim, eu me sinto honrada por Deus ser uma mãe na fé, uma mãe espiritual. Glória a Jesus. É muito bom, irmão. A gente se sente honrado saber que vocês têm nos escolhido como pai na fé. Glória a Jesus. Isso é muito bom, se chama honra. Tem gente que sabe honrar e sabe considerar o homem de Deus e a mulher de Deus que está ali pagando preço por a sua vida, né? A gente está aqui orando, cuidando de você, zelando de você, entendeu? Só que muitos não reconhecem isso. Um tanto reconhece, outro tanto não reconhece. Um tanto honra, outro tanto desonra. Não reconhece o cuidado que a gente tem pela vida de cada um aqui, sem excluir ninguém. Pode observar que a gente aqui quer honrar a todo, sem colocar exceção de ninguém. A gente procura honrar a todos, a todos. Pode observar que a gente procura fazer isso. A gente não quer excluir ninguém. Se a gente perceber que está fazendo algo que vai excluir alguém, a gente não faz. Eu prefiro não fazer, entendeu? Se eu fazer algo que alguém vai se sentir excluído, eu prefiro não fazer, entendeu? Então, eu peço sempre sabedoria ao Espírito Santo para fazer os trabalhos, para que venha honrar a todos e que ninguém venha ficar de fora, entendeu? A nossa preocupação é sempre estar honrando a Deus e cuidando das ovelhas de Cristo. Apóstolo, muito interessante a pergunta da irmã, como a gente sente sermos pais na fé. E assim, isso que o senhor falou é muito interessante, porque assim, do mesmo jeito que eu amo a missionária, eu tenho que amar qualquer obreiro aqui, não é isso? Assim, a gente procura não fazer exceção, a gente tratar todos iguais, não cuidar mais de um e menos do outro, nem amar mais a um, menos do outro. Então, é muito interessante isso aí. Eu, assim como o senhor, a mesma coisa eu faço. Eu não procuro ter mais apego nem a uma, eu falo a minha parte mulher, com as mulheres obreiras e membras. Eu não procuro cuidar mais de uma e menos de outra. Eu procuro cuidar delas com igualdade, para que nenhuma se sinta assim, ela tem mais apego a um do que a outra. Eu procuro tratar todas iguais, da mesma forma, não é isso? Eu ajo assim por causa das experiências que eu tive tomando conta de igrejas e de pessoas. E eu tinha também um segundo nas igrejas que eu tomei conta.
Então eu tive experiências lá. E as experiências ruins que eu tive lá, eu não trouxe para esse ministério e eu jamais vou trazer. Então coisas de experiência que eu passei por lá, eu não faço aqui. E não quero que ninguém faça porque vai dar errado. Eu já sei que vai dar errado. Entendeu? Nas outras igrejas que eu passei conta, eu via no meio da igreja como fosse divisão. Divisão entre o pastor e o segundo, que lá existe o pastor, o dirigente e o segundo dirigente. Uma maioria das ovelhas se apoiava no segundo, e a outra maioria se apoiava no pastor. Entendeu? E aí a gente via uma divisão dentro da igreja, e isso causava um problema dentro da igreja. Entendeu? É o que faz hoje as igrejas ser destruídas, as portas se fechar. É exatamente isso. Entendeu? Esse negócio de, não, tá aqui, eu apóstolo Wellington. Olha que a gente deixa essas coisas aqui bem claro para todos, que a gente não trabalha com isso. Com esse negócio, eu vou só honrar o apóstolo Wellington, vou desprezar o apóstolo Hamilton. Não, eu vou desprezar o apóstolo Wellington e vou honrar só. Não quero isso. Nós somos um ministério, nós somos servos do Deus Altíssimo, tá? Você honrando Ele vai estar me honrando, você me honrando vai estar honrando também. E Deus se agrada disto. Entendeu? Não pode ter divisões. Eu gosto da oração do apóstolo, mas eu detesto a oração do apóstolo Wellington. Isso não é de Deus. Porque o mesmo Deus que me usa é o mesmo Deus que usa ele. Então não deve ter divisão. A divisão quem faz é as pessoas. Está aqui eu e ele, com a mesma unção, com o mesmo título. Mas quem faz a divisão é as pessoas, que deixa ser levado por o diabo. Entendeu? E você não pode dar lugar ao diabo. Você tem que entender, não, os dois é homem de Deus. E qualquer um dos dois que me orar, Deus ele vai curar. Mas tem gente que faz a divisão. Não, eu vou só no apóstolo porque eu sei que o apóstolo é homem de Deus. Aí exclui ele. Isso é divisão, não é? Sim. É uma divisão sim, que você está fazendo. Não é ele que está fazendo a divisão. É você que está fazendo. É você que está dividindo. Entendeu? A unção entre um e outro. Só que a unção é a mesma. Sim. O Deus é o mesmo. O ministério é o mesmo. Então se você pedir a ele, vai funcionar. Se você pedir a eu, vai funcionar. Se você pedir a bispa, vai funcionar. Glória a Jesus. Então não divide como as pessoas fazem isso. Eu sofri muito isso lá, eu e ela, com esse negócio aí. E acabou dando contenda entre eu e o meu primeiro pastor. Por causa disso. Não por causa de eu, pastor. A gente vivia bem. Mas por causa do povo. O povo criou a divisão. Porque o povo não queria mais que ele orasse. O povo só ia procurar eu, na frente dele. E ali criou uma barreira entre eu e ele. Entendeu? Houve um problema. Então experiências que eu passei lá, que hoje aqui eu não aplico e eu não quero. Porque eu sei, se acontecer, o ministério vai de fracassa. Entendeu? Fracassa. Então aqui é todo mundo servos. Entendeu? Não tem aqui um maior do que o outro. Todo mundo é igual. Deus está no meio de nós aqui. Tá? Eu tenho certeza, se um membro aqui orar uma pessoa, essa pessoa será curada no nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Apóstolo, mais algumas pessoas também querem fazer perguntas para você. Nossas obreiras aqui atrás, elas estão querendo fazer uma pergunta. Paz do Senhor, apóstolos. Paz do Senhor. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero direcionar a pergunta ao apóstolo Wellington. Apóstolo, a gente mora num município pequeno, onde as pessoas se conhecem, né? E sei que o senhor, além de apóstolo, o senhor trabalha, né? O senhor tem uma vida, trabalha, o senhor bate cartão, como se diz, né? Então, eu quero entender, saber como é que o senhor consegue manter essa espiritualidade, que eu vejo isso no senhor, percebo que o senhor é um de Deus espiritual. Como é que o senhor consegue manter essa espiritualidade tendo esse convívio, tendo essa vida de trabalho, onde o senhor tem contato com muitas pessoas,
né? É uma empresa grande onde o senhor trabalha, uma rede grande. Então, como é que o senhor consegue manter essa espiritualidade em seu setor de trabalho? Minha irmã, isso é muito importante, essa pergunta da senhora, porque a Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. E eu procuro a ajuda do Espírito Santo para administrar o meu tempo, para todas as coisas que a mim me são listas e permitidas e que eu possa fazer. Não é fácil, mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força. Tem um versículo que fala que o reino de Deus é tomado à força. Então nós temos que ter força de vontade, temos que ser forte e ter ânimo, porque o cansaço físico, as setas espirituais, junta, lhe vem desmotivação, me vem desânimo, me vem fraquezas. Só que, como eu falei, na minha mente está: não desista, permaneça, persevera. E eu procuro perseverar até o fim. Eu estou trabalhando, mas em espírito eu estou orando. Em espírito eu estou falando com Deus. Então eu não fico só no físico, no carnal, no braçal, no humano. Quando eu estou no trabalho, eu também estou no espiritual, no espírito, em pensamento. Então o Senhor, até aqui, Ele tem me dado força e sabedoria para administrar as duas situações. Eu queria até falar algo. Sabedoria, irmão. Tudo isso é sabedoria do alto, do Espírito Santo, para você conseguir conciliar. Você vê o nosso apóstolo Paulo, teve uma fase da vida dele, do ministério, que ele foi construir tenda. Ele foi exercer a função dele de trabalhador. A profissão de Paulo era construir tenda. Quando ele estava na casa de Priscila e Áquila, que a profissão de Áquila também era construir tenda, Paulo ficou anos trabalhando ali com ele, na construção. E depois ele deixou e foi se dedicar totalmente à obra. Aí eu também tenho esse pensamento, que vai chegar o tempo de eu parar de trabalhar para o homem e trabalhar só para o reino. Tenho esse projeto, mas eu estou esperando o tempo, que há um tempo para todas as coisas. Essa é a minha resposta. A senhora conseguiu compreender? Sim, sim. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria pedir para o apóstolo, né, que além de ser pregador, também é um levita, um cantor abençoado, para cantar uma canção aqui juntamente com a gente nesse programa maravilhoso. Missionária Adriele, mas antes dele louvar, um irmão aqui, para encerrar aqui as perguntas, porque ele perguntou desde o começo, o irmão aqui perguntou assim, ele vai resumir, né, porque já estamos no final. Eu creio que essa pergunta aqui, se ele for responder tudo, vai ser até de manhã. Mas assim, ele vai resumir aqui para, né, o nosso ouvinte que está sempre aqui conosco, perguntou assim: apóstolo Milton, o que te motivou a ser evangélico e como o senhor conheceu o Espírito Santo? E após a sua resposta, nós queremos te ouvir louvar nessa noite, seu papel de levita. O que me fez conhecer o Espírito Santo foi o desejo de ser usado por Deus. Foi a Bíblia, a palavra de Deus. O que me fez conhecer o Espírito Santo foi a palavra de Deus, certo? No qual, quando eu entrei no Evangelho, eu ouvia muita pregação falando sobre Jesus, curando os enfermos, expulsando o demônio, Pedro, Paulo. E eu desejei isso no meu coração, disse: é isso aí que eu quero. Eu quero também ser usado por Deus. E o ministério que eu estava, tinha um grande homem de Deus que hoje já faleceu, que era o missionário Davi Miranda. Entendeu? E eu era desta igreja. E eu via Deus usando o missionário Davi Miranda em curas, em milagres, paralíticos sendo curados. E aquilo ali me incentivou a buscar a mais. Eu disse: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então eu lutava, entendeu, com todas as minhas forças a conquistar essa unção, esse poder. Só que o modo que eu fazia não funcionava. Até chegar um ponto de eu dizer assim: não, existe algum segredo. Porque orar eu já estou orando, vigiar eu já estou vigiando, ir no monte, fazendo tudo o que é necessário, mas ainda não consigo manifestar o poder. E eu dizia para Deus: Deus, existe segredo, me revela o segredo. Eu quero ser usado.
Eu orava as pessoas, não acontecia nada. E dizia, Senhor, eu quero, eu desejo, o missionário consegue, por que eu não consigo? É o mesmo Deus que ele serve, é o mesmo que eu sirvo. E eu fazia essas perguntas a Deus. Eu disse, Deus, se existe segredo, me revela. Até que um dia, à madrugada, eu deitado na cama, pensando, o Espírito Santo começou a falar comigo, que ainda não conhecia Ele. Mas eu comecei a ouvir uma voz, falando forte ao meu coração. E disse para mim, filho, escute o vídeo do missionário Davi Miranda. E preste atenção na mensagem dele. E eu escutei mais de 3 vezes a mensagem de Davi Miranda. E não entendia nada. Eu dizia, não estou entendendo nada. E o Espírito Santo dizia para mim, assiste de novo. Eu tornava a assistir o mesmo vídeo de novo. Até que eu cheguei em um objetivo. Eu disse para mim na cama, o que é que Davi Miranda está fazendo aí que eu não faço ainda? Aí eu tirei uma conclusão. Eu disse, a única coisa que Davi Miranda está fazendo aí nesse vídeo, que eu não faço, é falar sobre o Espírito Santo. A partir daí minha mente se abriu. Eu disse, tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo. Foi a partir daí que eu disse, a partir de hoje eu vou fazer algo diferente com o Espírito Santo, porque tem algo a ver com o Espírito Santo. Isso eu estou deitado na cama, tendo esse entendimento. Botei o celular do lado e fiquei só pensando no Espírito Santo, naquilo ali que estava vindo na minha mente. De repente o celular, entrou na YouTube do nada e começou um homem pregando. Aí eu disse, oxi. Quando eu peguei o celular, estava lá o apóstolo Honório Cutani, do Moçambique, pregando sobre quem? Ele dando uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a assistir e comecei a me arrupiar. Eu disse, meu Deus, que negócio é esse? Que ensino é esse? Nunca tinha visto, ouvido o ensino daquele, todo sobre o Espírito Santo. Aquilo me impactou. Eu amanheci o dia, não dormi mais. Vi o dia clarear. E aquilo ali me ativou. E eu disse, eu preciso, a partir de hoje, fazer alguma coisa com o Espírito Santo. Eu quero isso para mim. E coloquei no meu coração fazer uma aliança de amizade com o Espírito Santo, como eu fiz com Jesus. Primeira coisa que veio na minha mente. Eu disse, eu preciso fazer uma aliança com o Espírito Santo, como eu fiz com Jesus. Se é Ele o segredo, eu quero. Eu vou avante, eu vou conseguir. Fui numa igreja no outro dia, e lá pedi para o pastor me apresentar o Espírito Santo, que eu queria fazer uma aliança com ele. Onde o pastor ficou me olhando sem entender nada. E a partir dali, irmãos, senti um impacto, que eu vim de lá da igreja até em casa chorando. Não era de tristeza, de alegria. Um choro fora do normal. E tinha momento que eu ia pegar o prato para comer, não conseguia. Vi um quebrantar de choro, dizia, e eu ficava dizendo, meu Deus, por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Tudo isso o Espírito Santo trabalhando em mim, eu sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu disse, tem algo diferente. Está acontecendo algo diferente. E a minha primeira experiência, depois que eu conheci o Espírito Santo, que eu estava tomando conta de uma igreja no bairro São Antônio, em outro ministério. E nesse dia eu chamei um pregador para ministrar. Ele ministrou, pregou, e no final ele chamou todas as pessoas na frente. Eu pensava que ele ia orar pelas pessoas. Ele não orou, passou o microfone para mim e disse, Hamilton, ora aí pelas pessoas. E de cima do altar, pela primeira vez, eu fiz a oração normal. E quando eu estava fazendo a oração, o povo começou a cair. Eu tenho esse vídeo até hoje. É um vídeo antigo. Ali foi o primeiro impacto que eu disse, está funcionando. O povo começou a cair, aí eu me empolguei, descia, e quando eu fazia assim, o povo, puf, puf, puf. Estava acontecendo. Eu disse, eu estou no caminho, está funcionando. E daí em diante, eu peguei seguro, peguei firme, fui avante, disse, eu vou conhecer o Espírito Santo, vou saber quem Ele é, vou pedir para Ele aparecer para mim, porque eu quero conhecer, eu quero ver. E para a honra e glória, Ele já se apresentou para mim, já me mostrou quem Ele é, glória a Jesus, já sei quem é o Espírito Santo, porque eu vi
o Espírito Santo, ele se apresentou para mim, glória a Jesus. Hoje ele é o meu amigo fiel e verdadeiro. Ele que me ensina tudo, ele que me guia em tudo, o que fazer, o que dizer. Se ele disser: Hamilton, vá, eu vou. Se ele dizer: Hamilton, fica, eu fico. Se ele dizer: Hamilton, abençoa fulano, eu abençoo na hora. Na hora. Se ele dizer: não abençoe, eu não abençoo. Tudo guiado pelo Espírito Santo. Tudo hoje é guiado pelo Espírito Santo. Então é muito bom ser guiado pelo Espírito de Deus. Então foi daí que eu conheci o Espírito Santo. E estou ainda conhecendo ele mais e mais. Que eu não vou dizer assim que eu conheço ele por completo, jamais. Porque ele é grande, poderoso. Aleluia. Não se compara. Então eu estou aprendendo cada dia mais a conhecê-lo. A pessoa dele. Entendeu? Mas até aqui o Senhor tem feito presente, tem me honrado. E como vocês têm visto aí, a manifestação dele aqui no ministério, por causa que eu descobri esse caminho de honrar o Espírito Santo, que foi enviado para o nosso Senhor Jesus Cristo para estar aqui conosco na terra. Ele é o Consolador. Glória a Deus. Essa foi a resposta do nosso apóstolo Hamilton, né? Para o irmão que fez aí na live. Essa foi a resposta do nosso apóstolo. Foi essa então a experiência dele. Foi assim que ele conheceu o Espírito Santo. E para finalizar também, né, as perguntas, vocês falaram, vocês são pessoas que têm exemplos para nos dar. E agora eu queria pedir um ensinamento para vocês. Vocês disseram que as críticas das pessoas é o que mais dificulta na caminhada. E para a gente que talvez seja novo convertido, para as pessoas que estão nos assistindo, como vencer essas críticas? Como suportar? Como ouvir uma pessoa rejeitando o que você está falando sobre Jesus e você permanecer firme? Como é que vocês se entristecem e mesmo assim depois vocês conseguem? Qual o conselho, qual o ensinamento que vocês dão para a gente? O conselho é fazer o que eu acabei de dizer aqui. Buscar a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Você vai fracassar, você vai desistir de Jesus. O que faz a gente prosseguir com Cristo é ser cheio do Espírito Santo. É botija cheia. Se a tua botija não estiver cheia, quando vir as guerras, as perseguições, tu não vai suportar. Tu vai pensar em desistir, em deixar tudo. Mas se tu estiver cheia do Espírito Santo, tu vai suportar tudo e tu vai estar preparada até para morrer pelo Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o meu conselho é que você busque o Espírito Santo. Procura conhecê-lo, tá? Procura sair do espírito de religião, tá? Qual é o espírito de religião? Religioso. Era o espírito que Jesus não gostava no meio do povo, que era no meio dos fariseus, no meio dos escribas e no meio dos sacerdotes que se dizia ser espiritual, tá? E eles não eram espiritual coisas nenhuma. Eles eram religiosos. Achava que eles tinham mais Deus do que os outros. Achava que eles seriam salvos e os outros não. São religiosos que pregavam a verdade, tá? Mas eles não praticavam aquilo que ele pregava. Então por isso que Jesus disse nos seus textos: olha, escute o que eles dizem, porque o que eles dizem está certo, é verdade, mas não faça o que eles fazem. Por que Jesus dizia isso? Porque eles pregavam a verdade que não vivia o que pregava. Por isso que era chamado de hipócritas. Todos aqueles que anunciam a palavra e não vivem a palavra é hipócrita. Entendeu? Tudo aquilo que eu disser para você que é verdade e eu não faço, tu vai me chamar de hipócrita. Olha, ele disse que é isso, mas eu não vejo ele fazendo. Então ele é um hipócrita, ele é um mentiroso. Ele não é um verdadeiro. Mas eu falei uma verdade. O que ele pregou é verdade, mas ele não faz. Ele não vive. Então ele é um hipócrita. E o que mais tem, Adriele, no dia de hoje são hipócritas. Que pregam, dizendo assim: tão suave é que os irmãos vivam, mas ele não vive em união. É bom, a Bíblia diz que a gente precisa ajudar os necessitados e também até as viúvas. Eles pregam uma verdade que eles não vivem.
Entendeu? Então são muitas coisas que a gente vê um bocado de hipócritas pregando, anunciando uma verdade que eles mesmos não vivem. Então Jesus chama desse povo aí hipócritas. Sim. Entendeu? Prega sobre curar. Jesus, ele cura, ele opera, ele faz milagre. Mas eles não fazem isto. Ele não cura os enfermos. Cadê os milagres? Então são pregadores de uma verdade e eles mesmos vivendo uma hipocrisia. Entendeu? Sim. Então Jesus diz: escute o que eles pregam, mas não viva o que eles estão vivendo. E essa é a resposta para cada um de nós, você que está nos acompanhando. Para você vencer as suas críticas, as críticas que as pessoas eles dão a você, a perseguição, essa aí é o conselho dos nossos apóstolos para mim e para você que está nos ouvindo. É buscar o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que vai fazer a gente suportar as críticas das pessoas. Se a gente pudesse, a gente ficava a noite toda perguntando coisas, muitas coisas, porque as perguntas vêm uma em cima da outra. Mas vocês podem fazer as considerações finais de vocês. Eu quero responder também essa questão, o ensinamento para resistir a rejeições. Eu vou fazer como apóstolo, usar a palavra de Jesus, do Espírito Santo. Eu vou ler 2 versículos aqui. Mateus, capítulo de número 5, versos 10 e 11. Bem-aventurados que sofrem, 9 e 10. Bem-aventurados que os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então, o ensinamento de Jesus é isso aí. Nós podemos se entristecer, mas somos bem-aventurados, porque sofremos perseguição por causa do nome dele. Então, o reino de Deus é nosso, porque nós somos bem-aventurados por sofrer críticas e rejeições pelo nome de Deus. Então, esse versículo de Jesus é um ensinamento que eu passo para a igreja. Eu li o 9, que bem-aventurados são os pacificadores, é porque esse versículo, eu me identifico muito. No meu chamado, eu me acho pacificador. O meu ministério tem esse versículo. Eu me considero um pacificador. Eu procuro pacificar várias situações, várias coisas que me convêm, várias perguntas que me vêm, eu procuro pacificar. Então esse versículo, para mim, essa pergunta foi muito bem feita, porque eu me encaixo. E para encerrar aqui, eu queria também ler um versículo para a primeira pergunta que foi feita. Como é ser um apóstolo? É exercer um chamado. E que chamado é esse? Está lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para pastores, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista aperfeiçoamentos dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós não somos apóstolos porque queremos ou escolhemos, porque é um chamado. O Senhor nos chamou, e por isso que nós estamos como apóstolo, para levar as ovelhas do Senhor que está sobre nossa direção a se aperfeiçoar no Senhor, ao corpo de Cristo, a se juntar ao corpo de Cristo. Então, essas perguntas foram muito bem feitas, e eu quero deixar minhas considerações finais. Eu queria chamar minha companheira aqui também, para poder encerrar. Não posso fazer as coisas e deixar ela de fora. Gostaria de convidar ela aqui um minutinho, só para se assentar aqui do meu lado. Quando você pergunta para mim, quantos anos tenho de ministério? Eu tenho 13 anos, nós temos 13 anos, que praticamente nos convertemos junto. Eu me converti primeiro, e depois de alguns meses, eu consegui ganhar ela para Jesus. Nós ainda éramos namorados, ainda nesse mundão, e o Senhor Jesus, Ele nos chamou. Por isso estamos juntos até o dia de hoje, enfrentando lutas, batalhas, mas junto. Você que está me assistindo, que não me conhece, o apóstolo Wellington é casado, tem uma esposa, uma companheira, uma amiga fiel que está comigo desde o dia... Antes de eu me converter, na verdade, ela já está comigo, e que o Senhor nos leve para a eternidade junto. Então eu agradeço ao apóstolo Hamilton por ser o líder que é, e por estar junto comigo, e o respeito, a honra que tem para com a minha pessoa, também a bispa, a missionária, toda a equipe de obreiro aqui da casa, os membros, o visitante, e você que nos assiste, tá bom? Então eu sou grato
a Deus, ao Espírito Santo e às pessoas. Então vamos perseverar com luta, com perseguição, seja o que for, não desistiremos. Vamos seguir em frente com o Espírito Santo nos conduzindo, não a gente conduzindo o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluias, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que nessa noite nos acompanha, você que compartilhou, que Deus abençoe, você que comentou, que curtiu, você que já se inscreveu hoje no canal, que Deus abençoe a vida do apóstolo Wellington, da sua esposa, diaconisa Vanusa, que muitas bênçãos virão sobre vocês e que o ministério só cresça e cresça até o arrebatamento, até Deus chamar vocês para a glória. E o apóstolo Hamilton também a mesma coisa, né? Ele tem 17 anos que se converteu a Jesus. Eu tenho na faixa de uns 20 e poucos anos, que eu tinha uns 6 anos, né, de idade. Mas podemos dizer que nós nascemos de novo. E de ministério, né? Porque eu falo assim, ó, de ministério é 13 anos. Ministério que eu falo é pastoreal. É 13 anos pastoreando. E que nós se converteu, eu e ele junto, tem 17 anos. Porém, eu cresci no evangelho, mas como você sabe, jovem hoje não são crentes. Existe, mas são poucos. Então, assim, na minha juventude é aquela coisa, né? Aquela ilusão, aquela imaginação. A gente está na igreja criando, os pais criando os filhos, mas os filhos desejam experimentar das coisas do mundo. Não é isso? Então, assim, eu posso dizer que a gente se converteu junto, que foi após o meu casamento que a gente começou a firmar os nossos pés. Então, nós temos, de convertimento, eu creio que 17 anos. E de ministério, nós estamos fazendo agora, esse ano, 13 anos de ministério pastoreando. E é gratificante, apóstolo. Deus abençoe a tua vida. Que daqui para frente seja mais bênção sobre ti, sobre nós. Deus abençoe a missionária Adriele, por essas 3 quinta-feiras juntas, né, podendo representar o ministério e representar essa live abençoada. Agradecer às obreiras, mulheres de Deus, homens de Deus, a todos vocês que estão aqui visitando. E o apóstolo, palavra final. E logo após ele vai estar louvando nessa noite, encerrando com louvor. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos que estão nos acompanhando, os que estão aqui presentes, nós passamos aqui 3 fases, né? 3 fases maravilhosas aqui de live, glória a Jesus, onde teve muitos ensinamentos, foi muito bom, glória a Jesus. Eu creio que não vai ficar só por essa, iremos fazer mais, glória a Jesus, tá? Em nome de Jesus Cristo, porque é muito bom fazer isso, muito bom. E se os irmãos que estão nos acompanhando estão gostando desses encontros que nós estamos fazendo, deixa o seu comentário aí, porque isso vai servir para a gente fazer mais. Se você gostou e quer que a gente faça mais momentos como esses aí, escreva aí, deixa o seu comentário, porque a gente vai analisar e vamos ver se vamos fazer mais ou não, tá ok? Irmão, e dentro dessas 3 fases, nós abençoamos muita gente aqui, sim ou não? Sim. Glória a Jesus. A primeira equipe, primeiro dia a gente abençoou aqui com quantos presentes? Foi 3 presentes, 3 brindes, nós abençoamos aqui os irmãos presentes. No segunda etapa nós colocou 7 brindes, nós colocamos aqui e nós abençoamos as pessoas. E nesse dia de hoje, que é a terceira fase e última, glória a Jesus, da nossa live aqui, nós abençoamos com 5 brindes para os irmãos, glória a Jesus, tá? Todo mundo foi abençoado, sim ou não? Sim. Foi. Vocês apóstolo, mas eu não recebi nada. Foi abençoado também. Foi abençoado também. Só em estar aqui já é uma bênção. Está sendo abençoado também. Então, irmão, se vocês receberam o presente, elas merecem presente? Sim ou não? Sim. Será que elas merecem presente ou não? Glória a Jesus. Será que o Espírito Santo lembraram delas? Hã? Lembraram ou não lembraram? Glória a Jesus. Aleluia. Pois é, o Espírito Santo lembrou de vocês, né? E nós também preparamos
hoje, nesse dia de hoje, um presente para vocês. E eu gostaria que o nosso sonoprática aí, Ícaro, trouxesse esses presentes. Glória a Deus. Inclusive, missionária, quando eu cheguei ali do teu lado, eu ouvi a voz das pessoas falando comigo assim: vocês serão abençoadas nessa noite. Vocês serão contempladas. Eu só não entendi com o quê. Mas assim que eu cheguei, eu ouvi a voz do meu amigo falando comigo assim, que hoje nós seremos contempladas. Eu ia lhe falar, mas eu fiquei quietinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Missionária Adriele, aqui está o seu presente. Vamos aplaudir o Senhor? Mas eu queria que você abrisse. Você disse que gosta de abrir bem rápido. Vamos lá, missionária. Você disse que podia abrir bem rápido. Vamos lá. Ela ficou nervosa, irmãos. Olha, ela não está conseguindo nem abrir o presente. Glória a Deus. Lembrando que tudo isso, irmão, é lembrancinha, tá? Ela querendo tomar café na casa da irmã Valdete, e agora os irmãos todos vão tomar café na casa dela, porque ela ganhou a bênção completa. Um conjunto de xícaras. Tu gosta de xícara? Aí, pronto. Aí, glória a Deus. O Espírito Santo. Irmã Valdete, não vou precisar mais tomar café na sua casa. Agora eu lhe convido para ir lá em casa tomar um café, porque eu tenho muitas xícaras. Eu amei, eu gosto muito de xícaras. Inclusive, eu falei aqui hoje que eu gosto de xícaras. Glória a Deus. Eu quero parabenizar as irmãs por essa programação, pela apresentação. Deus usou vocês poderosamente. Continue sendo mulheres virtuosas. Continue sendo exemplo. E esse aqui agora é o presente que o Espírito Santo preparou para a bispa. Tá bom, bispa? Receba esse presente como de Deus para a senhora. Glória a Deus. Vamos ver nossa bispa abrindo também o presente dela. Abre rápido, bispa, que eu também tô curiosa. É. Glória a Deus. Olha aí, ó. Gente, que lindo. Gente, que perfeição. E Deus sabe como trabalhar, não é isso? Só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Também queríamos agradecer os irmãos que têm nos acompanhado sempre aí, né? Que estão nos acompanhando aí na rede social. Você da YouTube, você do Facebook. Se você gostou dessas programação aqui, deixa o seu comentário aí se você quer mais desse jeito aqui. Se você gostou dessa forma que nós produzimos, se você quer que a gente repita novamente esses momentos maravilhosos aqui, dependendo do seu comentário, a gente vai estar voltando de novo em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu vou estar louvando e a gente já está encerrando. Glória a Jesus. Quero agradecer também aos irmãos que esteve aqui presente com a gente. Glória a Jesus. Cada um de vocês que desde o primeiro dia está aqui firme com a gente. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Todos nós fomos abençoados. Glória a Jesus. Aí você diz, mas o apóstolo não recebeu presente nenhum, nem eu, nem o apóstolo Hélito. A gente recebeu sim. Nós recebemos sim. Glória a Jesus. Tá bom? Tenha certeza que a gente já está recebendo esse presente da parte de Deus para com nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ajuda aí, Deus. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no meu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar.
vá. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e nem você me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar.